No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o volume pode ser uma ferramenta importante para melhorar a sua assertividade. E além de fazer você perder menos, vai fazer você conseguir ter muito mais, ou seja, ganhar consequentemente. E o melhor de tudo é que eu vou te mostrar tudo durante uma live que eu fiz junto com os meus alunos da minha comunidade gratuita aqui do meu Telegram. A grande maioria dos conteúdos que eu compartilho aqui é de maneira simples e mais direta para você conseguir entender exatamente como funciona, porque eu vejo diversas pessoas por aqui ensinando de uma forma tão complexa que ninguém consegue entender de fato como utilizar. E hoje eu não só vou te mostrar tudo isso na prática, como eu também vou te mostrar ao vivo. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Volume, pessoal, é o que nos diz, né? O que é o volume? Ele é o que nos diz força de uma tendência. Basicamente isso que vocês têm que entender. O que mostra se o mercado ele tá prestes a reverter ou se aquele rompimento às vezes tem chance de ser verdadeiro ou falso, né? Eu sei que você já deve ter passado aí por uma situação que o mercado parecia lindo, aí pum, foi lá e reverteu na sua cara, né? E pois é, muito provavelmente isso foi porque você não estava olhando o volume, que é isso daqui, né? A gente chama de volume essas barrinhas aqui que aparecem no cantinho aqui do gráfico. E assim, galera, hoje eu quero mostrar como a gente vai fazer para utilizar isso de forma simples e prática. Porque eu vejo muita gente complicando, né? Às vezes uma coisa que não é tão complicada, mas complicando, deixando uma coisa muito complexa. Às vezes nem ensina como é que coloca, nem ensina como é que usa da maneira certa. E eu não acho isso legal, porque eu acho que, tipo assim, por mais simples que seja, tem que ser explicado, porque às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio pra todo mundo, certo? É uma coisa que eu carrego comigo. Mas enfim, Maria, como é que funciona, né? Antes da gente começar, para quem estiver assistindo aí pelo YouTube, que é a primeira vez que tá vendo aqui esse vídeo, já se inscreve no canal, já curte aqui o vídeo, porque, gente, isso aqui, quando você faz isso, além de você estar me ajudando, você também diz pro YouTube que você gosta desse conteúdo e ele entrega mais pra você. Então, pra você que tá aqui na live, for assistir depois lá no YouTube, não esquece também de dar aquele apoio, aquela moral, que vai ser bom pra você também, tá? Não só pra mim. E aí a minha evolução é mais rápida e, consequentemente, a sua também, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, volume, como eu expliquei pra vocês, ele é basicamente o segundo indicador mais importante aqui dentro de um gráfico, né? Ele perde só pro preço, que também é muito importante, mas o volume também é. Só que a maioria usa ele de forma errada, né? Eu julgo muito assim porque é a verdade. É quase como se coloca assim no gráfico como se fosse um enfeite de Natal, né? Daquela arvorezinha que fica lá. Mas, gente, não é pra isso que serve, né? Você coloca no gráfico pra você saber interpretar. E eu vou mostrar agora, de forma simples, como que você vai usar o volume como seu detector de mentira do mercado. Certo? Para começar a fazer sentido para você. Então, imagina o seguinte, o que é o volume? Imagina o seguinte, pessoal. Imagina que o preço é um carro acelerando e o volume ele é a gasolina. Não adianta nada o carro acelerar se não tiver combustível. Ele não vai muito longe. Ou seja, não adianta o preço subir bonito se não tiver volume apoiando aquele movimento. Conseguiram entender a comparação? Tá fazendo sentido? Presta atenção que agora a gente vai configurar agora no seu gráfico. Aqui dentro da corretora, o meu já está configurado, então eu só vou mostrar para vocês. Você vai vir aqui, ó, em indicadores, selecionar aqui em indicadores, e aqui, ó, já vai aparecer volume, tá vendo? Selecionou, aqui, ó, esse últimozinho aqui, Wave Volume. Não sou profícia do inglês, mas vocês vão vir aqui e aqui você vai configurar exatamente dessa forma, pessoal. Aqui você vai manter, tá? Aqui esses dois primeiros aqui você vai manter. Você vai mudar isso daqui. Você vai colocar esse daqui, igual tá aqui no meu. Esse você vai colocar always. Aqui você vai deixar desativado e aqui ativado. Exatamente dessa forma. Coloquem assim no gráfico de vocês. Vou dar um tempinho aí pra quem tem um pouquinho mais de dificuldade pra colocar, pra quem tá abrindo agora, ó, desse jeito aqui. Feito isso, você vai aplicar. Aplicou, pronto. O meu aqui já tava, né? Então já tava aqui no gráfico. Feito isso, conseguiram colocar aí no gráfico de vocês, pra quem tá ao vivo comigo? Bom, feito isso, assim que você colocar essas configurações aí, do jeitinho que eu mostrei aqui pra vocês, agora eu quero mostrar tudo isso na prática. Vocês já entenderam o que é o volume? O que acontece, né? O volume, pessoal, a gente, basicamente, como eu falei pra vocês, é pra gente identificar quando a gente tá entrando corretamente uma entrada. Por quê? Às vezes o mercado tá realmente com aquela vela bonita, né? Aquele movimento que você fala, caramba, né? Ele vai respeitar aqui a minha análise e vou pegar aqui que vai dar certo. E aí você vai lá, entra, ele reverte. Aí você fala, caramba, mas o que foi que eu fiz de errado, né? Aí você vai ver o volume,
são poucas pessoas, é uma pouca demanda de gente disposta, às vezes, a comprar numa tendência de alta. Por mais que seja uma tendência de alta, né? Às vezes o volume ali é menor comprador e aí acaba sendo um volume maior vendedor. Então aí é onde tem aquela reversão, é onde o preço corrige às vezes. Então a gente tem que ficar atento muitas vezes aqui ao volume. O volume, prestem atenção, porque ele não é um gatilho único de entrada para você fazer no teu gráfico. Ah, porque o volume tá muito alto, então eu vou fazer a minha entrada. Não, galera. Ele é um apoio, tá? Aqui para você ter um auxílio na hora de fazer a sua entrada. Como que a gente vai entender isso melhor? Se o mercado tá em uma tendência de alta, né, pessoal? Eu preciso ver mais volume nas pernadas de alta, né, quando ele tá subindo, do que nas pernadas de baixa, certo? Porque eu preciso que o volume acompanhe o movimento. Se eu ver que o volume não está batendo com o movimento, automaticamente eu vou entender o quê? Que a demanda está baixa, né? E aí a chance de o mercado não respeitar aquele movimento, por mais que ele esteja bonito, é um momento que eu posso acabar, às vezes, me frustrando ali no mercado, né? Pode ser um sinal de fraqueza no movimento. Então, ele é um alerta, né? Então, por exemplo, se nas quedas o volume está subindo, é exatamente esse alerta de que é uma fraqueza no movimento, certo? Então, é exatamente isso que eu vou mostrar agora para vocês, que eu quero que vocês entendam. Se a gente tem, por exemplo, as nossas pernadas aqui dentro do mercado. O mercado tá aqui, sobe, aí ele desce, aí ele sobe, desce, sobe. Aqui a gente tem uma tendência de alta, né? Podemos dizer assim. O que acontece? Quando eu falo sobre o volume, galera, significa que nas pernadas, onde que são as pernadas aqui? Nas pernadas de alta, né? Ó, nas pernadas de alta, eu preciso que tenha volume mais comprador do que vendedor, né? Aqui nas pernadas de baixa, pode ser até que tenha um volume vendedor aqui normal, porque é um movimento de queda do mercado de desvalorização. Mas nas pernadas de alta eu preciso que seja muito, pelo menos em uma tendência de alta, eu preciso que seja um volume comprador muito maior do que um volume vendedor, porque senão eu vou poder entender que o volume do mercado ele está baixo, né? Ele não está acompanhando o meu movimento. E como é que a gente vê isso aqui agora no gráfico, né? Aplicando já para o volume do jeito que está aqui. Ó, olha só. Aqui, por exemplo, a gente teve uma alta, né? Aqui eu vou até mudar para 5 minutos para ficar até mais amplo aqui pra gente, que eu gosto de analisar um pouquinho pra... Ó, olha como é que já muda o cenário, né? Ó, aqui a gente tem uma alta, certo? A gente vê, pessoal, que o volume, ele se mantém muito aqui, mesmo que na mesma área, né? Tipo assim, ele não passa muito. Aqui teve um movimento que ele passou, né? Teve um volume aqui de venda, foi onde o mercado teve uma queda também, né? Ó, ele teve uma pequena desvalorização aqui, um movimento aqui de queda, certo? Só que a gente tem um certo padrão, né? Que ele respeita. Você vê, ele não passa muito dessa linha aqui. Então, quando a gente vê, a gente tá aqui operando às vezes, né? Tá no mercado e começa a ver que o mercado tá entrando volume, tá entrando muita gente, às vezes uma demanda muito maior, a gente consegue observar que às vezes faz sentido aquela tendência ou não. Por quê? Se a tendência está respeitando, se a região está boa, se às vezes é uma tendência ali de alta, por exemplo, aí você vai ver o volume e tá realmente positivo, começa até a demonstrar uma força maior compradora, você sabe que é um bom momento para você fazer entrada, né? Agora, se você tem ali os seus filtros, o que são os filtros? São basicamente pontos que você vai ver, você vai filtrar no seu gráfico pra, tipo assim, isso daqui é um filtro pra mim. Se isso aqui acontecer, eu posso fazer minha entrada. Se esse filtro não acontecer, já fica mais arriscado. Então, isso é o filtro, né? Eu vou, amanhã, inclusive, já tá separado, vou fazer um conteúdo aqui só sobre filtro pra vocês, tá? Pra vocês entenderem como é que funciona. Mas, você colocando esse tipo de filtro, vai ficando mais fácil. E quando você aplica esse volume no teu gráfico, você consegue acompanhar em tempo real. Eu sempre indico pra vocês que operam aqui em um minuto junto comigo, muda às vezes pra 5 minutos pra ver se tá acompanhando o mesmo movimento, né? Ó, aqui a gente teve vários volume vendedor, mas você vê, o volume, tipo assim, ele é relativamente comum, né? Ele é baixo, aqui tá normal. Estranho seria fora do comum, por exemplo, se de repente ele começasse, tipo assim, entrar um volume absurdo, começasse a, tipo, vir até aqui, né? Até aqui, mais ou menos. Aí a gente saberia que o quê? Se não tivesse acompanhando, né, aqui a movimentação do gráfico em cima, a gente saberia que a gente tem que ficar atento, né, um momento de alerta, ok? Então, isso que a gente tem que entender. Basicamente, aqui você só vai acompanhar, porque eu falei pra vocês, você não vai utilizar o volume já, o volume tá assim, então vou fazer uma entrada. Não.
tá? É pra você acompanhar se tá fazendo sentido ali na hora de você fazer a entrada. Nem sempre, às vezes, vai bater exatamente como você tá fazendo, exatamente como você tá querendo, tá, pessoal? Porque o mercado, ele é assim. A gente usa isso aqui como um apoio nas nossas operações, certo? Mas então vamos lá pra gente fazer uma entrada. Deixa eu buscar outro mercado aqui com regiões melhores, que assim eu consigo tanto mostrar uma região boa, quanto acompanhar se tá dando certo aqui no volume. Ó, deixa eu ver, Cardano, acho que vai ser na Cardano mesmo, pessoal. Queria uma tendência, deixa eu ver. Esse aqui não tá tão ruim não, temos a região essa. Eu gosto bastante de operar também uma região de topos e fundos aqui, mais lateral, né, mas quando respeita bastante. Ó, olha só aqui, galera. Olha, só pra vocês entenderem, a gente vai operar na Cardano, tá? Mas só pra vocês verem. Aqui, olha só como a gente teve alguns picos, né? O mercado tava para um movimento de alta, né? Tava aqui subindo. De repente, começou a entrar um volume vendedor, né? Ó, começou a entrar bastante volume vendedor. E além de entrar o volume vendedor, ele foi tendo picos, né? Onde esses picos passaram do normal aqui no volume, né? Ó, a gente tinha um certo padrão. Até aqui, ó, você vê que ele respeita meio que uma linha imaginária aqui. E aí o volume vendedor começou a ser maior. E aí o que começou a acontecer? O mercado começou a cair. Agora, pra pessoa que não vê o volume, né, pessoal? Ela vai lá, entra na operação, às vezes comprando, acha que tá certo, vai lá e se frustra, né? Então, por isso que é importante, de vez em quando, a gente observar exatamente pra gente ter certeza do que a gente tá fazendo. Eu sei que esse tipo de coisa ajuda muito vocês aqui, então a hora que eu me toquei, falei, opa, preciso compartilhar isso aqui com a galera. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Tá fazendo sentido aqui pra vocês? Porque assim, eu gosto que vocês entendam as coisas, senão eu vou ficar, meu Deus, ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando, mas o pessoal tá curtindo aqui. Bom, que bom. Você que tá vendo pelo YouTube, gente, de verdade, do fundo do meu coração, é realmente sério que vocês tenham entendendo tudo que eu tô falando aqui, porque eu sinto que eu tô avançando junto com vocês, né? Explicando da maneira correta. Então, você tá entendendo? Deixa um comentáriozinho aqui no vídeo. Pô, Maria, legal, gostei do conteúdo, tô entendendo. Curte também, que assim eu vou entender que vocês estão entendendo o que eu tô passando pra vocês, certo? E bora aqui continuar então, que agora a gente vai fazer a nossa entrada, certo? Vamos aqui pra Cardano agora. Vocês vão abrir no gráfico de vocês, vem aqui em abrir novo ativo e vai pesquisar por Cardano. Abre aí no gráfico e o tempo de expiração pra 1 minuto. Deixa eu ver se tá acabando minha bateria dessa luz aqui. Não, tá normal. Tava meio ruim de bateria. Aí, boa. Vamos lá, pessoal. Ó o volume que nós temos aqui. Deixa eu ver pra 5 minutos. Mas já vão abrir no Cardano. Ó, tá padrão, né? Não tem nada, tipo assim, muito fora do comum. A gente pode observar aqui que tem um volume comprador, né? Tem um certo volume comprador, mas tá meio que num certo padrão aqui, né, galera? Não tá igual eu mostrei ali pra vocês. Então agora a gente vai fazer nossa operação aqui, ó, normal. Se a gente vê alguma alteração, é bom que a gente fique atento para às vezes adaptar a nossa estratégia. É igual eu já fiz vídeo aqui ensinando isso pra vocês, certo? Ó, aqui a gente tem topos muito fortes e a gente vai seguir a nossa operação aqui normalmente. Então, agora, pessoal, atentos no gráfico de vocês aí na Cardano, com tempo de expiração para 1 minuto, que a gente vai fazer uma entrada de venda 10 horas e 27. 10 horas e 27 para uma entrada aqui de venda, aqui na Cardano, pessoal. Então, só esperar dar o horário. A gente, ó, mesmo que às vezes, enquanto eu falo assim, gente, é uma entrada de venda, né? Às vezes esteja um volume aqui comprador, é o que eu falei pra vocês, não se deixe levar só pelo que está aqui, tá? Aqui, como eu falei, a gente vai fazer nossas operações normais. Então, vamos lá. Só esperar aqui dar o momento da nossa entrada. Faltam 10 segundinhos aí e a gente entra com uma venda aqui, pessoal. Aproveitando essa região aqui. Ó, 57 agora. 3, 2, 1 e venda. Peguei uma taxinha, não tem problema não. Foi até uma taxa boa, se pá. Foi uma taxa boa. Então tá ótimo. Esperar agora, galera. E ó, acompanhando o volume também, né? Vendo tudo que tá acontecendo. Porque se eu ver alguma alteração, de repente eu mudo a minha estratégia, né? A gente vai adaptando aqui pro que tá acontecendo. Desde que ele se mantenha nesse padrão, eu sei que o mercado tá respeitando essa análise aqui, né? Tá fazendo, tipo assim, tá normal pra gente entender. O que eu falei pra vocês é que não pode ter aquela questão de, por exemplo, o mercado tá em uma tendência ali de alta, né? E a pernada de alta, às vezes, tem mais volume comprador tem mais volume vendedor do que comprador, né? Aí isso não dá. Ó, aqui ele tá ainda seguindo os padrões. Eu vou entrar pra uma venda novamente, porque eu acredito que ele vai se manter e aí vai respeitar na próxima vela. Aí a gente pega na reentrada. Eu vou pegar 2 de venda agora. Peguei aqui. E a gente vai esperar. Se não for, não tem problema, a gente pega na reentrada. Mas, ó, vocês viram que ele já
demonstrou aqui essa queda, né? Mesmo que ele venha subindo um pouquinho agora, deixando o pavio, ele já demonstrou que de início ele já teve essa queda. Vamos esperar pra gente ter a certeza aqui do nosso movimento. E vamos lá. Lembrando que a gente pode utilizar sempre aqui, que eu compartilho com vocês, duas reentradas, tá, pessoal? A reentrada, ela serve pra nos auxiliar na hora da gente fazer uma entrada, caso ela não vá de primeira, a gente entra de novo com o dobro do valor, né? Vocês viram que eu entrei 2 vezes na operação, porque eu entrei com o dobro, né, pra gente recuperar e ainda sair no lucro. É uma estratégia inteligente se você souber utilizar da maneira certa para conseguir ter resultado aqui no teu gráfico. Porque como eu já expliquei, o mercado, ele não sabe exatamente onde é aquela linha, né, que você tá traçando. O mercado não tem como saber. Ele sabe onde são regiões. E ele vai ver onde é uma região para você fazer a sua entrada, né? Ó, vamos ver? Boa! Você vai dar pra tirar print? Ai, não deu tempo. Ah, deu tempo. Ufa! Ufa! Primeira vitória aqui, galera. Deixa eu compartilhar no grupo com vocês. Boa, tá vendo? Vamos lá, ó. 1-0, já estamos aqui ao vivo. Então, assim, isso daqui é um auxílio. Se você souber utilizar isso da maneira que nem eu tô explicando aqui pra vocês, né, pra te auxiliar, quando você vê alguma certa alteração aqui no movimento do gráfico, de acordo com o volume, você vai começar a entender que às vezes aquela tendência pode ser que ela não vai respeitar se ela estiver diferente do volume ali, né, pessoal? Então, isso serve como uma coisa pra te ajudar, né? Não às vezes pra você fazer uma loucura, né? Pô, o volume... Aí uma barrinha do volume tá diferente. Então, vou mudar completamente a minha estratégia, né? Vou virar a baiana aqui, fazer assim, assim, assado. Vou entrar agora com tanto... Não, gente, não é isso que eu tô querendo que vocês façam, tá? Então, tomem cuidado aí pra não entender as coisas errado. Mas, de certa forma, se você utilizar isso aqui como uma confluência, né? Vamos dizer assim, com outros fatores aqui dentro do gráfico, vai ficar muito mais fácil na hora de você entender se você tá seguindo o caminho certo ou se às vezes o mercado não tá respeitando aquela tendência. Agora que você viu isso na prática, que eu mostrei aqui pra vocês, grava uma coisa, tá? O preço, ele mostra a direção, mas o volume, ele mostra a força. E se você conseguir juntar os dois, você vai unir as duas coisas positivas para trabalhar de fato como um trader profissional. E se você curtiu esse conteúdo, conseguiu entender, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal, porque dessa forma você me ajuda e também se ajuda, porque assim você vai estar recebendo sempre mais conteúdo para estar te auxiliando e você conseguir aprimorar sempre o teu conhecimento. E claro que se você quiser fazer parte das minhas lives também, operar aqui ao vivo junto comigo e receber as minhas operações dentro do meu grupo, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você fazer parte do meu Telegram também e operar junto comigo todos os dias. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.